Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai ver: presidente do Bandes presta contas em audiência pública da Comissão de Finanças. Policiais civis relatam demandas da categoria para deputados. Indicação parlamentar sugere educação de jovens para evitar violência contra mulheres. Comissão de Finanças realiza audiência pública para prestação de contas da gestão do Bandes. Haroldo Natal Filho, que há 2 meses preside o Bandes, Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, apresentou em audiência pública na Comissão de Finanças um painel dos resultados da instituição no primeiro semestre deste ano. A prestação de contas ao Poder Legislativo cumpre exigência da legislação orçamentária vigente. Segundo o presidente, a Agência Financeira de Fomento do Estado amargou o resultado negativo, com prejuízo em torno de 3 milhões de reais. A crise hídrica foi um dos principais motivos apontados. Os nossos contratos, mais de 70% eles são feitos na área rural. Nós estamos negociando junto ao Conselho Monetário Nacional uma repactuação dessa dívida dos nossos produtores. Então, caso isso se concretize, obviamente terá um impacto positivo nos resultados do Bandes. Medidas de gestão para reverter o quadro também foram apresentadas. Uma das primeiras medidas que fiz foi criar um grupo de trabalho para redução de custos. Uma das coisas que mais impactam no nosso resultado é a folha salarial. O Bandes tem uma folha salarial muito alta, de mais de 40 milhões anuais. Então, não justifica uma instituição que teve um prejuízo de 3 milhões e 100 ter uma folha salarial de mais de 40 milhões anuais. Então, assim, uma criação de um estudo de um PDI, que é um plano de demissão incentivada, para que a gente possa diminuir o nosso quadro. Apesar do balanço negativo registrado, Haroldo Filho aposta em aumento da liberação de crédito para o segundo semestre. Nesse primeiro semestre, o banco liberou 98 milhões de recursos e estamos trabalhando para chegar ao final do ano com 218 milhões. Eu penso que é um trabalho árduo, mas que possa gerar bons resultados para o Bandes. Demandas de policiais capixabas voltam à pauta da Comissão de Segurança. A Comissão de Segurança debateu demandas de servidores da Polícia Civil. Uma delas é sobre a progressão funcional. Os policiais civis buscam o aproveitamento do tempo de serviço para aqueles que já serviram na Polícia Militar. Todo policial militar que veio para a Polícia Civil, ele não pôde progredir na tabela salarial. Ele tinha 10 anos de PM, ele veio para a Polícia Civil como se ele tivesse 1 ano de Polícia Civil, sendo que ele já tem 10 anos de policial. Na Polícia Militar, os policiais que saíram de lá e foram para o Bombeiro Militar, por exemplo, foi feita uma lei e já acertou essa situação. Os policiais militares que foram para o Bombeiro, optaram ir para o Bombeiro, foi feita uma lei que reconheceu esse tempo deles de polícia para poder progredir na tabela. Então, o que a gente está pedindo é justamente isso, que se corrija, assim como foi feito dos PMs para o bombeiro, que se faça também dos servidores militares, bem como de policiais civis que eram de outros cargos. Por exemplo, tem investigadores que eram agentes de polícia, tem delegados que eram investigadores e viraram delegados, e todos eles foram colocados no início da tabela, sendo que ele já era policial. Outra demanda é a regulamentação dos trabalhos dos investigadores de polícia. Existe um decreto que regulamenta as atribuições que já são obsoletas. Nós estamos tentando fazer uma lei, até pela importância da função, uma lei que regulamente essas atribuições do investigador. Então, o pedido é justamente para regulamentar e atualizar, até devido a essa nova tecnologia, novas demandas de investigação, novas linhas surgiram de trabalho para a investigação policial. A gente quer justamente nessa lei garantir todo esse direito do papel do investigador de polícia. Trabalhos em plenário. A sessão ordinária desta segunda-feira foi curta e não chegou à fase da ordem do dia. Por isso, não houve votação, mas novas propostas começaram a tramitar a partir da leitura do expediente.
Quem tem os detalhes é a repórter Nicole Espósito. Luciana, 2 propostas parlamentares começaram a tramitar na Casa nesta segunda-feira após a leitura em plenário. Uma das iniciativas pretende regulamentar o processo de escolha dos candidatos ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. O autor do projeto é o deputado Sérgio Majeski. Hoje são 7 conselheiros no Tribunal de Contas, dos quais 3 são de indicação do governador e 4 da Assembleia Legislativa. Dos 3 que são de indicação do governador, 2 têm que ser auditores de carreira, né? E dos 4 aqui da Assembleia não, são de livre escolha da Assembleia. Então, por essa proposta nossa, das 4 vagas da Assembleia, 2 passam a ser de auditores também. 2 continuam de livre escolha, mas 2 passam a ser de auditores de carreira também. E também nós colocamos nesse projeto que os escolhidos não podem ter, aqueles que são de livre escolha, não podem ter tido cargo eletivo nos últimos 3 anos e nem ter grau de parentesco com nenhum político em exercício de mandato também. Essa é uma proposta que em nível nacional já tramita no Congresso Nacional para regulamentar a escolha dos ministros do Tribunal de Contas da União. Então nós estamos adequando mais ou menos a um projeto que está em tramitação também em nível nacional. E isso também para dar mais transparência, mais equilíbrio, porque na verdade, na minha concepção, os 7 cargos de conselheiros deveriam ser escolhidos como de funcionários de carreira mesmo, para assegurar qualquer tipo, né, de transparência mesmo, confiabilidade. Porque do jeito que é hoje, o que acaba acontecendo? Muitas vezes são eleitos ali apadrinhados políticos, né, amigo de fulano, de Beltrano. Então, nunca você tem a plena confiança de que os julgamentos de contas que são feitos ali, que efetivamente são feitos sem levar em consideração quem ajudou a indicar para estar lá, quem indicou o amigo, o parente, o governador, enfim, né? Então, eu acho que isso é fundamental. O outro projeto, que começou a tramitar nesta segunda, proíbe a queima de pneus em manifestações realizadas no estado. A autora da proposta, a deputada Luzia Toledo, sustenta que a queima dos pneus traz prejuízos para o meio ambiente e para a saúde das pessoas. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Nicole. Educar os jovens para evitar a violência contra as mulheres. Essa é a ideia da deputada Luzia Toledo. Ela é autora de indicação parlamentar, sugerindo que o governo institua nas escolas de ensino médio aulas com noções básicas sobre a Lei Maria da Penha. Enquanto não passar pela educação, nós não vamos avançar. Eu posso falar aqui todos os dias e minhas outras 3 colegas falarem todos os dias, mas nós não vamos alcançar quem está começando, quem pode conversar com a sua família sobre esse assunto, que é um assunto que os jovens veem, né? As crianças veem a discussão dos pais, veem quando a mãe, na verdade, é violentada de todas as formas, desde a forma psicológica, que eu acho que é a pior, até vias de fato, chegando inclusive ao máximo, que é acabar assassinando a mulher. Então, é importante que os nossos jovens tenham a consciência do quanto é importante os pais respeitarem suas mães. Porque quando os pais respeitam as mães, eles não estão respeitando só as mães, estão respeitando a família inteira. Aí vão as crianças, vão os jovens, os avós, né, os tios. Então é muito importante, eu fico muito feliz que neste momento já o nosso secretário Júlio Pompeu já recebeu do governador a nossa indicação e a nossa indicação realmente vai ser abraçada pela Secretaria de Direitos Humanos, né, hoje com o secretário Júlio Pompeu, que é um homem da área, um profissional da melhor qualidade, mas também pelo professor Haroldo Rocha, que é o secretário de Educação, que também entendeu da importância. Essas matérias, elas podem ser trabalhadas de uma forma transversal. Eu fiz isso muito no Senado, eu acredito nessa forma de mostrar uma
uma matéria tão importante como essa, nós temos que parar com essa cultura da violência contra a mulher. Parece que virou uma cultura, né, no Brasil inteiro. Já o deputado Luiz Durão apresentou 9 indicações para atender demandas da população, principalmente do interior do estado. O parlamentar explica os pedidos. Eu sou um deputado que visito e a gente vê a necessidade da população do interior e as cobranças também. Então, por que não a gente tentar atender aquela população que produz para as pessoas da cidade? Sem eles, não existe o homem da cidade. Então, são pequenas estradas, caminho do campo, para que eles possam trazer a sua produção mais rápido e sem ficar interditadas e atender telefonia móvel, com internet, que os seus filhos estão lá, querem fazer pesquisa, não tem uma internet sequer para fazer uma pesquisa. Então, são essas necessidades que nós estamos cobrando do governo, orientando o governo para atender essas pessoas que estão lá trabalhando e tentando ajudar as pessoas da cidade com uma alimentação boa e um atendimento para o nosso povo de um modo geral. Dados sobre a desigualdade social no país repercutiram no Parlamento Capixaba. O deputado Edson Magalhães lembrou do potencial humano e geográfico do país, que deve ser usado para reverter o quadro. O parlamentar ressaltou a necessidade de ações em várias áreas para mudar essa realidade de injustiça entre as classes sociais. O meu discurso foi de indignação à divulgação da lista das 70 pessoas mais ricas deste país, aquilo que foi divulgado pela revista Forbes. 50% das pessoas mais ricas, dentre os 70, 50% são de banqueiros. Isso demonstra o quanto nosso país vive exatamente de um capitalismo selvagem, que a ciranda financeira é mãe e pátria de tudo. Quer dizer, um país com tanta potencialidade, que eu estava dizendo, uma questão demográfica importante que é o Brasil. O Brasil ele tem um país tropical, e além dessa questão demográfica, a questão geográfica e demográfica. A geográfica pelo fato de você ter reservas naturais, você ter reservas minerais, você ter essa potencialidade, e demograficamente porque não é um país pequeno, mas comparado à China, nós temos 1/6 da população da China. E nossa indignação estava exatamente isso aí. A Unesco acabou de divulgar recentemente que a China passa a ser o primeiro país em educação no mundo, ou seja, 99% da sua população alfabetizada, enquanto nós temos hoje cerca de quase 40 milhões de brasileiros analfabetos, ou seja, um país que não aprendeu com o primeiro mundo ainda. Muitos países que estavam no ranking desceram e outros que estavam lá atrás subiram, exemplo da China e outros países. Então, de fato, o que nós queremos para esse país, estamos lutando, é que a gente possa ter nesse país 3 importantes mudanças. Uma é a reforma trabalhista, flexibilizando a lei trabalhista. O segundo é a questão de uma reforma tributária, porque o que leva? A informalidade no país é muito grande. A partir do momento que você faz uma reforma tributária e que você leva as pessoas para a formalidade, evidentemente que o país vai arrecadar muito mais e a sonegação também vai diminuir. E o terceiro ponto principal que nós não aprendemos até hoje é sobre educação. O país não investe em educação. Os municípios brasileiros hoje, eles estão prejudicados por causa da política maior, que é a política onde que fica com o maior número de receita, é a União. Então, a partir do momento que a União não ajuda os municípios nem estados, como que nós vamos crescer em educação? É impossível. O Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. No site da Casa e nas redes sociais, você pode continuar acompanhando as notícias da Assembleia Legislativa. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.